Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Muito feliz em ver muitos e alguns em especial, né? Como é bom, como o Senhor é bom. Glória a Deus. Vamos orar pelas nossas crianças. A Ana não estava passando bem, graças a Deus, sarou. Vem cá, Aurora, vamos orar para você. Vem cá, Bruno, Caio. Está faltando muita criança aqui hoje. Tinha. Amém? Estenda sua mão para cá. Vamos aqui apresentar os nossos filhos. Amém? Pai, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um deles. Pai, aqueles que aqui não estão, Pai, que o Senhor seja sobre eles. Pai, que o Senhor venha sobre todos. Pai, venha trazer graça. Pai, venha trazer, ó Deus, salvação. Pai, cubra os nossos filhos. Guarda o coração dos nossos filhos. Ministra no coração deles. Pai, livra eles do homem mau. Pai, livra eles da palavra contrária aos propósitos do Senhor. Pai, que eles possam, ó Deus, adorar ao Senhor. Que eles possam cultuar ao Senhor. Pai, que eles sejam livres a entregar o culto deles ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá com a tia Miriam, a tia Renata. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 15 ao 20. Amém? Diz assim as Escrituras: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu favor, pela tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade de ministrar no coração de cada vida. Espírito Santo, venha trazer aqui graça, venha trazer renovo, restauração, favor, direção. Pai, que seja uma noite de cura, de libertação, de restauração, de edificação, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado, filho. Queridos, eu quero trazer aqui um assunto, e eu quero usar uma palavra que talvez algumas pessoas, ou talvez até a maioria, não conhece, ou não tenha muito sentido. E eu queria trabalhar essa palavra, queria ministrar no seu coração.
adultescência. Conhece essa palavra? Adolescência você conhece. O adulto você conhece. Vocês estão com frio aí, irmãos? Está tranquilo? Então tá bom. Irmãos, aqui nós temos um texto que eu queria falar, é uma nata, né, que é a melhor parte do leite, mas muita gente não gosta de nata, nem come nata, aí ficou complicado. Mas é a melhor parte, é algo gostoso. Diz assim: mas seguindo a verdade. Seguindo a verdade, em amor, cresçamos. Crescer é imperativo a uma condição natural. Eu vou pegar a Aurora como exemplo aqui. Se papai e mamãe cuidar da Aurora com as condições básicas, a Aurora daqui a pouco vai estar grandona, saudável, bonita. Porque a condição natural nossa é crescer. Há algo natural que é o crescimento. Então, aqui há algo que o texto vem nos trazendo, né, o apóstolo Paulo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. E eu quero falar hoje sobre mudança, sobre crescimento, sobre maturidade. Queridos, esse tema, esse assunto, ele está totalmente voltado e ele é intencional para uma condição, para uma transição. Porque hoje antecede o último culto, antes dos nossos 9 anos, que nós estaremos celebrando mais um ano do nosso ministério. E nós, como ministério, estamos crescendo. Nós não estamos fazendo mais anos. Tem muita gente que vai passando os anos na vida dela. Isso não é uma condição natural. Há um profeta aí que ensina assim: deixa a vida me levar, leva eu. Isso não é o propósito de Deus. Uma coisa boa é crescer. Coisa boa é crescer. É muito bom crescer. É muito bom assumir responsabilidade. É muito bom saber que nós podemos decidir coisas. É muito bom encontrar a maturidade. E eu queria trazer uma palavra hoje, talvez seja nova para alguns: adultescência. Quem já ouviu falar na síndrome de Peter Pan? Quem já? Levanta a mão. Síndrome de Peter Pan. Quem conhece a história de Peter Pan? É um menino que não quer crescer. A OMS emitiu um laudo, já tem um tempo, acho que 2020, eu não lembro bem, não pesquisei isso, que agora é natural que se saia da adolescência com os 20. Me dá coceira. Me faz mal ouvir isso. Queridos, nós que somos da cultura judaica cristã, a base da cultura judaica cristã, ela acontece muito antes. 13 anos é homem. E a gente precisa pensar a respeito da nossa maturidade. E esse texto vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos, não existe crescimento, e agora eu vou mudar a forma de crescimento natural, eu vou falar do nosso crescimento espiritual. Não existe crescimento se não estivermos na verdade. Olha essa palavrinha: mas seguindo a verdade, ou seja, no caminho da verdade, encontraremos crescimento.
no caminho contrário à verdade, nós não encontraremos maturidade. A OMS está para cá, a verdade de Jesus está para cá, irmãos. A psicanálise, ou a ciência, a psique, mostra que a humanidade caminha para cá. Agora, homem de verdade é com 40 anos, sangue de Jesus. Misericórdia. Misericórdia. É o fim dos tempos, irmãos. Eu falo com o Vitor, eu estou te tratando você como homem, e não é de hoje, viu? Eu trato você como homem, cara. Porque o mundo vai te tratar você como um homem, vai te cobrar. A vida não é tão colorida. As coisas não são fáceis. E nós precisamos nos preparar. Então é preciso que haja um posicionamento. É preciso olhar para nós e saber para onde nós estamos indo. É preciso olhar para nós. É preciso olhar para os nossos filhos e saber o que nós estamos construindo. O que nós temos feito deles. Aonde eles estão chegando. Que caminho eles estão decidindo. Para haver crescimento, precisa haver verdade. Querido, nada que você constrói sobre mentira é sustentável. Tudo que você edificar com mentira não é sustentável. Deus não tem compromisso com performance, mas com verdade. O Senhor tem compromisso com a verdade. Não é o meu trabalho, não é o meu esmero, não é aquilo que eu faço em relação à produtividade. Não são os likes que esse vídeo vai ter depois que define se aquilo que eu ministrei, se aquilo que está sendo pregado é bom ou ruim. Até porque remédio, geralmente o bom remédio ele amarga. Ele incomoda quando você toma. E a palavra de Deus ela não é tão suave. Ela é remédio. Às vezes desce amargando, mas cura, mais sara, mais liberta. Verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Pastor, que texto difícil. Não é, queridos. Simples. Há um chamado a um crescimento. E o que o texto está dizendo, e um com o outro se juntam, e o Espírito Santo, que é a justa junção, traz, edifica um corpo, e fortalece esse corpo, e que fortalece cada um de nós em si mesmo, para crescimento. O crescimento ele se dá na unidade. Eu me uno a você, você se une, cada um conosco, num propósito, num projeto, num foco, e nós crescemos no Senhor, e somos edificados como corpo. Vamos ler de novo? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Irmãos, todas as vidas são importantes. Cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. Aquilo que você faz é importante. O que cada um de nós fazemos é importante.
precisamos entender que o crescimento ele se dá na nossa vida, se dá no corpo, e quando ele acontece no corpo, ele volta para nós mesmos. Somos edificados. Isto, portanto, digo no Senhor, verso 17, testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se queremos andar como corpo, se queremos ser encontrados como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, precisamos pensar como corpo e não como mundo. Não é os meus desejos. Eu não me junto a você para fazer o que eu quero. Você não se junta a mim para que a sua vontade prevaleça. Aqui não cabe a minha vontade, aqui não cabe a questão do meu caráter, aquilo que eu gosto, aquilo que nós gostamos. Há um propósito, há uma só verdade. E nós precisamos entender que nós estamos caminhando, sendo edificados, estamos construindo como igreja, como um corpo. Não andamos na vaidade ou nos nossos gostos, no nosso próprio pensamento. Ah, pastor, eu queria que a igreja fosse assim. Não é. Igreja é corpo. Imagina se a igreja fosse ser moldada. Eu respeito todos os ministérios, irmãos. Mas se nós não pensarmos, nós somos igreja batista, então nós agimos como igreja batista. Nós somos batistas, nós sabemos quem nós somos. E aí nós caminhamos como igreja batista, trazemos a nossa identidade batista e somos assim. E respeitamos e tantos outros ministérios. Mas você imagina, vai chegar aqui alguém que é um assembleano, alguém que é da quadrangular. Cada hora nós vamos nos moldar, dar um jeitinho para receber um, para receber outro. Quem nós somos? Quem é você? Eu sou pastor de uma igreja batista. Eu entendi o que é ser um batista, e eu não quero pregar isso, geralmente eu não falo de doutrina, eu estou falando de identidade. Então eu zelo pela liberdade que nós temos, pelo esmero que nós temos da palavra, e a palavra ela é verdade. Então nós existimos como igreja, recebemos todos, amamos todos, e cada um tem a liberdade de escolher, de caminhar, de seguir conosco, de se ajuntar, de se avolumar e de crescer como corpo. Isso fala muito a respeito de você. Se você não sabe quem você é, você vai namorar com quem? Você vai casar com quem? Qual é o seu posicionamento? Quem você vai trazer para a sua vida? Como você vai trazer para a sua vida? O que é bom para você? O que é ruim para você? Quais são os seus ideais? Quais são os seus projetos? Quais são os seus pensamentos? E a vida, ela acontece assim. E está tudo bem, alguém chega, olha, fica um período com a gente na igreja, e às vezes ela define ir embora. E está tudo bem. O importante é que ela não deixe de estar na casa do Senhor. Porque a igreja que vai morar com Jesus, a igreja que vai ser arrebatada num piscar de olhos, como nós cantamos, ela não é batista, ela não é quadrangular, ela não é assembleana, ela não é católica. Ela é igreja, ela é noiva, ela é pura, ela não age pelos seus pensamentos. Ela não flui por si só, ela existe e ela caminha na verdade, para a edificação do corpo. Entenderam, irmãos? Então nós estamos falando de crescimento, crescimento como pessoas, crescimento como igreja,
crescimento como ministério, e a gente precisa pensar nisso. E a gente precisa pensar nesse tal de adultescência, ou pensar que forma que o mundo está acontecendo, forma que o mundo fala que é normal alguém ser maturo, ou encontrar a maturidade com 20, com 30, com 40, santa paciência. Esse não é o projeto de Deus. Mas seguindo a verdade, verso 15, mas seguindo a verdade, que é Jesus, Jesus é a verdade, mas seguindo Jesus em amor, cresçamos, é imperativo crescer, é fundamental a maturidade, precisamos ser maduros, precisamos ser transformados. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora não sou mais menino, diz Paulo. Agora eu não faço mais coisa de menino. Verso 18. Tendo o seu entendimento obscurecidos e separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha que texto rico. Vamos raciocinar sobre ele. Entendimento. Nosso culto é racional. Nós não entregamos culto emocional. Ai, eu estou tão emocionado, o culto hoje foi tão maravilhoso. E o que foi pregado? Nem lembro. Quê? Você não lembra? Como é que nós seremos transformados? Como que a palavra alcança meu coração, transforma minha vida, transforma meu ser, transforma minha casa, me faz crescer? Se eu nem lembro da palavra que foi pregada, da mensagem. Olha o texto, tendo o seu entendimento obscurecido. Há algo que tenta cauterizar ou bloquear o entendimento. Por isso eu preciso usar o capacete da salvação. Eu preciso ter a minha cabeça guardada no Senhor. Porque a palavra precisa habitar na minha cabeça, para cair no meu coração. Então, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Então, o jeito de eu viver vai dizer muito. O jeito em que nós vivemos, aquilo que você valoriza, aquilo que você prioriza, vai dizer muito da sua identidade. Quem era você ontem? Quem era você ano passado? Quem era Moriá antes? Quem era Moriá hoje? Quem é Moriá hoje? Irmãos, nós precisamos pensar, nós precisamos entender que é algo natural. O crescimento é natural. A gente alimenta todo dia um tiquinho, a gente vai crescendo. E essa mudança na nossa vida, da maturidade, ela é a mesma coisa. Irmãos, a gente precisa buscar conteúdo, valores. A gente precisa saber o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, isso alimenta a minha vida ou não? Irmão, se eu estiver vindo aqui contar piada para você, não faz sentido você estar aqui. E a gente tem direito de ver alguém contar piada. Para isso tem um teatro aqui em Betim. A gente pode ir lá e rir, dar boas gargalhadas. Mas aqui é palavra, aqui é evangelho, aqui é mudança, aqui é transformação de vida. Aqui é o lugar onde nós somos confrontados a mudar de vida, a fazer uma sociedade melhor.
quando nós nos separamos da vida de Deus, quando nós deixamos as coisas de Deus de lado, as coisas vão ficando obscurecidas, vai cauterizando a nossa mente e nos impede de crescer. Verso 19. Tendo se tornados insensíveis. Quando as pessoas não crescem, elas não querem que você cresça. É engraçado. As pessoas muitas vezes se incomodam com o nosso crescimento, com o seu posicionamento, com a sua maturidade, porque crescer, de uma certa forma, tem um projeto, tem uma entrega. Se você não alimentar, você vai ficar desnutrido. Então, para crescer, precisa diariamente alimentar. Se você não alimenta, se você não tem boa dieta, se você não cuida de você, do seu ser, você vai ser desnutrido. E a gente precisa pensar, as pessoas que estão do seu lado querem o seu crescimento? As pessoas do seu lado têm interesse no seu crescimento, na sua transformação? Como isso se dá? Como isso acontece? Muito normal e bíblico, tendo se tornado insensíveis, elas se entregaram à libertinagem, ou define por elas mesmas a não mais fazer aquilo que é bíblico, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Elas agora tomam um caminho oposto e vai viver como elas querem. E não tem jeito de ser corpo vivendo como você quer. Irmãos, a proposta do Evangelho é aquilo que você é. Você dê fruto na sua casa e você dê fruto aqui. Quando você quer dar fruto lá fora e você não dá fruto aqui dentro, é uma inverdade na sua vida. Como assim? Você quer viver uma vida lá fora diferente da que você vive com Deus? Você é um aqui e um lá fora? Você conta uma história lá e aqui dentro você é outro? Aqui você veste de anjinho, lá fora você é o quê? Não se sustenta. Não adianta ter likes na vida lá fora, elogios lá de fora, se na casa de Deus você acaba sendo um estranho, você não edifica o corpo, você não soma, é indiferente. Não faz sentido, irmãos. E essas pessoas que às vezes estão aqui, mas querem dar fruto lá fora, elas se tornam insensíveis, se entregam a si mesmo, de forma desenfreada, a cometer qualquer tipo de coisas, de gosto e de vontade. E aqui há algo que eu quero encerrar essa parte. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E o que nós aprendemos de Cristo? O que você aprendeu de Cristo? O que você aprendeu com Cristo? O que o próprio Cristo ensinou para você ao longo desse ano? Você lembra? O culto é racional. Bíblia é para ser escrito. Pega a caneta e rabisca nela. Hoje Deus ministrou isso no meu coração. Jesus hoje falou comigo. Irmãos, a gente precisa pensar isso. Estamos falando de crescimento. Eu não estou falando de religião. Nós precisamos crescer. É fundamental aprender do Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for dependente de aprender de mim, você está fulminado. Fulminado. Eu não sei se eu vou viver mais 5 anos, mais 10, mais 20, mais 30. Não sei. Mas tem alguém
que é eterno e que vai estar sempre com você e que vai ministrar na sua vida e que tem um projeto de eternidade para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pare e pense. Vai ter uma festa e eu vou te convidar para ir comigo, mas você não conhece ninguém lá. Qual o seu interesse de ir para lá? Pare e pensa. Vai ter uma festa, eu estou indo para lá e eu estou te chamando para ir nessa festa comigo. Qual o seu interesse de ir para lá? Você não conhece ninguém lá, só eu. Ah, não, Alisson, vou não, mas alguém vai. Quem vai estar indo? Não é essa a pergunta que nós fazemos? Quem vai? Vai ser legal lá ou não? Por que muita gente não quer ir para o céu? Porque não sabe para onde está indo, não sabe quem vai estar lá, tem dúvida se vai estar lá. Mas nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso. É imperativo crescer. Efésios 4, ainda no mesmo capítulo, verso 13. Até que todos, não é alguns, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Alisson. Está aí na sua Bíblia? Alisson, está aí? Você vai chegar à plenitude do pastor Alisson? Não. Não. Eu tento ser Cristo todo dia na vida de todas as pessoas que o Senhor tem colocado na minha frente. Mas se você não entender que Jesus é o modelo, se você não entender que quem está te convidando para a festa, quem vai te levar para a festa é Ele, e que as pessoas que vão estar lá nessa festa é alguém que conhece dele, que tenta viver igual Ele, você nunca vai entender a verdade do Evangelho. Então é preciso crescer a estatura de varão perfeito, e o modelo é Cristo. E eu tento, eu demonstro, eu trabalho para que você conheça o Cristo, alguém que morreu por você, não foi eu. Eu aponto para o Cristo. Eu sou como um João Batista nos dias de hoje. Nós apontamos e mostramos às pessoas o Cristo, aquele que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Você precisa pensar a respeito. Quem nos convida para uma grande festa, para um projeto de eternidade, é Jesus. Eu o conheço. Se Ele me chama, eu vou com Ele. Eu tenho prazer em andar com Ele. Eu quero aprender mais dEle. E faz tanto sentido estar aos pés do nosso Mestre. Amém, irmãos? Irmãos, eu almejava ter pelo menos umas 5.000 pessoas no culto hoje de manhã. Pelo menos umas 5.000. Para ouvir a mensagem que foi pregada essa manhã. E eu vou dar um spoiler dessa mensagem, para eu fazer o fechamento aqui, para você entender a verdade espiritual. Deus colocou no meu coração, e eu já vinha ministrando sobre Esdras e Neemias, e estou te mostrando verdades espirituais, e aí o Espírito Santo me trouxe esse livro, a mensagem não é minha, e eu já ministrei a terceira mensagem desse livro. Ministrei sobre as armas das nossas milícias, depois ministrei sobre
Ameleque, que são espíritos, são entidades malignas que tentam nos destruir, nos paralisar. Te falei de uma verdadeira batalha espiritual. Como que o mundo espiritual funciona e como o nosso Deus é poderoso. E aí trouxe hoje pela manhã alguém que eu quero abrir aqui e falar um pouco. Eu aconselho você, estamos transmitindo o culto, estamos gravando o culto, entra no canal, assiste o culto se você perdeu, compartilha essa mensagem, não é para like, não é para o meu, uau, o pastor está bombando na rede social, nada disso, irmãos, nada disso. E eu queria falar um pouquinho sobre Moloque. Pastor, o que é isso? Nunca vi isso, estava conversando com a Dani, o que você vai pregar hoje? Falei, Dani, eu vou falar de Moloque. E nunca tem isso na Bíblia, nunca vi isso na Bíblia. Falei, tem, Dani, está assim na Bíblia. Irmãos, Moloque é uma entidade e ela é representada por uma grande estátua de metal, oca, onde os povos pagãos ofereciam seus filhos, nenenzinhos que nasciam, colocavam dentro da fornalha do ventre desse demônio, dessa entidade. E essa entidade, ela se alimenta de crianças. E quando o povo de Deus entrou em Canaã, quando eles estavam lá para conquistar Canaã, havia uma ordem. Vocês vão lá, vão invadir aquela terra, vão tomar posse daquela terra e vai dizimar quem está lá. Vocês não vão trazer essas pessoas a habitar com vocês. Deus sabia, porque se tivesse acordo de paz com o inimigo, com o mundo, esse homem de Deus iria se afeiçoar às coisas do mundo. Então o que aconteceu aqui, só para você entender? Aquilo que o pagão fazia, o povo de Deus começa a fazer, a sacrificar seus filhos a Moloque. E eu não quero aqui te mostrar, te aprofundar em Moloque. Eu quero te mostrar algumas verdades espirituais para eu voltar na mensagem. O que é alcançar, destruir as crianças? É impedir de alcançar o crescimento, é impedir de alcançar a maturidade, é destruir uma nova geração. E isso é muito real, muito verdadeiro nos dias de hoje. Hoje tem muitos cristãos, segura na cadeira aí, hoje tem muitos cristãos entregando seus filhos a Moloque. Muito, mas não é no sentido literal. Eu vou te dar um exemplo. Tem muitos filhos entregues a Moloque hoje. Muitos filhos entregues a Moloque hoje. Eu vou sair agora do púlpito como pastor e vou falar agora como alguém que entende um pouquinho de inteligência humana, como psicanalista. Quando nós entregamos um celular para uma criança, nós estamos destruindo a visão dela, a córnea dela, estou falando só no ambiente físico. Nós estamos prejudicando as vistas dela, nós estamos prejudicando a inteligência dela e a condição dela de raciocínio. Nós estamos prejudicando a coordenação motora, porque ela perde a habilidade dela fazer e dela construir. Porque ela começa a viver num mundo que ela vê as coisas acontecer e ela não mais faz. E ali ela não toma decisão, ela só vê. Ela fica paralisada. E aí gera um emburrecimento, gera um empobrecimento da qualidade dos nossos filhos. Agora eu volto para o púlpito. Quem trabalha para destruir os nossos filhos? Moloque.
Moloque. Eu vou te dar outro exemplo agora e segura na cadeira. Quando nós abandonamos o nosso lar, deixamos de criar os nossos filhos e saímos para poder, prostrar culto a Mamon, Deus do dinheiro, porque nós temos que, Mamon, porque a gente tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem boleto. Quem mandou você comprar muito? Então a gente abandona o nosso lar, e os nossos filhos ficam entregues, vulneráveis. E aí, Moloque destrói o crescimento dos nossos filhos, porque nós não temos tempo para ensiná-los. Nós não temos tempo para cuidar deles. E aí, se você assistiu a série da mensagem de Amaleque, você vai ver que Amaleque é uma entidade espiritual que ela não é poderosa, mas ela é perigosa. Amaleque ataca quando nós estamos ausentes, abandonamos o nosso lar, aí vem ataca. Nós não estamos atentos, somos atacados na retaguarda. Vai assistir a série. Nós precisamos entender que o mundo espiritual é real, mas o inimigo, ele é o mesmo, a verdade é a mesma, a ação é a mesma. A mensagem de hoje, eu não consegui terminar o culto 11 horas, ela não é longa, mas eu não consegui terminar o culto tão rápido, e você deveria assistir. A mensagem não é minha, todos os créditos é do pastor Zezinho, eu só estou te ensinando, porque o conteúdo é de extrema qualidade e importância para a igreja hoje. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Moloque é uma entidade demoníaca, representada por uma estátua de metal oca, onde ela alimenta de sacrifício de nossos filhos, para impedir o crescimento, para impedir a maturidade. E a gente precisa pensar, porque a gente precisa crescer. A gente precisa crescer como pessoas. E aí eu quero te perguntar, o que impede você de crescer? O que impede você de tomar as suas responsabilidades, as rédeas da sua vida e governar a sua vida? Até quando eu vou esperar que meus pais decidam para mim? Até quando que eu vou esperar que a esposa decida? Até quando que eu vou tolerar o esposo tomar decisões erradas e que a gente vai ser num propósito, num corpo, como igreja, trazendo crescimento, sendo ajustado, sendo edificado, preparado para alcançarmos a estatura de varão perfeito. Amaleque não ataca, nós não precisamos revidar, atacar Amaleque, basta somente posicionamento. Sabe trombadinha de rua? Quando ele vê que você está atento, ele não te ataca não. Mas se você está ali, celular na rua, centro de Belo Horizonte, ele passa e leva seu celular na hora. Passa ali e já levou, perdeu o Playboy. Amaleque trabalha assim. Agora, Moloque é posicionamento. Aí eu ataco, eu expulso, eu não aceito, eu não tolero, eu não dou espaço para entrar na minha casa. Eu protejo a minha casa, eu vou agir contra. E a defesa que nós temos é vencer a imaturidade. A maior arma contra Moloque é vencer a imaturidade. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora eu sou homem. Agora eu sou homem. Eu sou servo. Eu sou príncipe do Senhor. Você é princesa do Senhor e nós somos príncipe do Senhor. Nós sabemos em quem temos crido e que é poderoso para nos guardar. É preciso vencer a pré-maturidade,
a imaturidade, há algo espiritual que impede você de crescer. Agora, se você não se levantar, se você não se posicionar, você vai continuar, daqui a pouco, daqui 1 ano, daqui 10 anos, sendo a mesma pessoa. E você vai falar assim, acho que Deus não me ama, Deus não quer mudar a minha vida. É você que se levanta e se posiciona. É você que se aproxima do Senhor. Como é que eu venço? Se eu sou analfabeto e não sei ler, o que eu tenho que fazer? Estudar. Está na escola. Se eu não conheço de Bíblia, o que eu tenho que fazer? Ler. Se eu não conheço a Bíblia, eu preciso de estar perto de quem me ensina. Afinal de contas, a escola dominical é para quê? Irmãos, de quem que é a responsabilidade de ensinar a Bíblia para o seu filho? Da igreja? Nunca foi. Nunca foi. A igreja ajuda, a igreja soma, a igreja trabalha com. Eu tenho que ensinar para o Vitor quem é Deus. E eu falei domingo passado, Jesus vai me chamar e falar assim, se eu te der um filho, ele me conhece, ele sabe quem sou eu, você algum minuto da sua vida parou para falar quem sou eu para a vida dele? Irmãos, nós precisamos ser maduros. Nós precisamos olhar para a sociedade e falar assim, estou entendendo. Irmãos, o Vitor vai casar. Eu oro para que Deus traga pessoas de Deus na vida dele. Alguém maduro. Alguém maduro. Por isso que eu cerco. Irmãos, a vida não é brincadeira. O inimigo nunca brincou de ser inimigo. Ele é real. O inimigo quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. Esta entidade trabalha e quer impedir o crescimento espiritual. Essa entidade trabalha e quer impedir o seu crescimento. Impedir você de chegar à estatura de Cristo. Impedir o seu ministério. Impedir a sua transformação. Irmãos, é tão fácil eu falar que, eu tenho alguns problemas, sabe? Porque a minha vida, eu não tive oportunidade, porque meu pai era pobre, eu tenho muitas desculpas. Mas não vai colar quando eu chegar diante de Deus. Porque gente com muito menos fez muito mais. Seja com muito menos intelectual, seja com muito menos dinheiro, seja com muito menos raciocínio e inteligência. Qual o tamanho do seu Deus? Irmãos, Moriá chega aos 9 anos. E eu sou muito feliz com tudo que nós vivemos. Nunca brinquei de fazer uma igreja. Nunca brinquei de ser igreja. Nunca. Nunca. Vivemos desafios. 2 anos de pandemia. Quantas igrejas fecharam? Pastores suicidaram. Quantas pessoas abandonaram a sua liderança, deixaram de fazer o que deveria estar fazendo. Eu estou completando 9 anos de ministério. Moriá faz 9 anos e eu também. Nasci junto com Moriá. O meu ministério nasceu em Moriá. Eu sou tão filho de Moriá quanto você. Eu vou continuar crescendo. Eu preciso continuar crescendo. Nós precisamos ter respostas para o mundo lá fora. Nós somos a resposta que o mundo lá fora precisa. Você é o remédio, você é a cura das pessoas lá fora. Nós somos chamados a mudar as vidas das pessoas. Daqui 10 minutos, qual foi a mensagem ministrada essa noite?
Daqui 3 dias, qual foi a mensagem ministrada essa noite? Talvez você não vai gravar essa palavra, adultescência, mas você vai lembrar de crescer. Crescer é algo imperativo. Irmãos, eu tenho 26 anos de casado, vou fazer 26 anos de casado, melhor dizendo. Eu não estou confortável com o meu casamento, eu quero que ele melhore. Irmãos, eu lancei o aliança, porque eu tenho certeza que quando eu me coloco no caminho da verdade, eu encontro crescimento. E a melhor maneira de aprender é ensinando. A melhor maneira de aprender é se entregando. É melhor dar do que receber. Eu quero encontrar todo o potencial de ser servo de Jesus. Eu quero encontrar todo o potencial de ser pai. Eu não almejo ser o melhor pai do mundo, mas eu quero ser o melhor pai que o Vitor pode ter. Eu quero ser o melhor esposo que a Renata pode ter. Eu quero ser o melhor pastor que uma igreja pode ter. Eu vou trabalhar para isso. É preciso crescer. É preciso mudar. Como está o seu ministério? Como está a sua vida? O que tem impedido você de crescer? Moloque não é desculpa. É só não aceitar a imaturidade. Não tem domínio, não tem poder nenhum. Todo aquele que bate, a porta é aberta. Todo aquele que busca, encontra. O Senhor é Deus conosco. Eu tenho aberto todos os cultos com esse versículo. Salmos 56, 9. Retrocederão os meus inimigos, porque Deus é por mim. Bom, o inimigo nunca foi problema. O povo de Israel só foi subjugado porque deu legalidade, porque abriu brecha, porque abandonou a presença do Senhor, saiu do caminho da verdade. Só por isso. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. O que você tem buscado? O que você tem almejado? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Curva a sua cabeça. Você sabe que a estatura não é a minha. Eu estou apenas tentando fazer o que nós devemos fazer como cristãos. Quem é Cristo para você? Quem é a sua referência? Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, a mensagem aqui é única. Crescermos, olhando para o Senhor. Buscando ser, buscando realizar como o Senhor é. O Senhor é Deus de amor, e o Senhor tem um amor para com cada um de nós. Pai Santo e poderoso é o teu nome. Pai Santo e poderoso é o teu nome. Pai, que o Senhor venha sobre cada vida aqui essa noite. Traga aqui a cura. Pai, tudo aquilo que tem impedido, toda a desnutrição espiritual. Pai, toda a religiosidade, todo o conhecimento humano. Pai, caia por terra, porque o que nós precisamos é olhar para o Senhor, nos posicionarmos e crescermos no Senhor e na força do teu poder. Pai, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus de graça. Pai, o Senhor é aquele que quer agir, o Senhor é aquele que quer ministrar em cada vida. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, eu quero aqui como profeta do Senhor
Pai, ministrar, ó Deus, aqui essa noite, crescimento. Pai, eu quero repreender toda imaturidade. Pai, toda síndrome de Peter Pan, tudo que tem impedido o teu povo de crescer, tudo que tem impedido o teu povo de alcançar a maturidade. Pai, santo, santo e poderoso é o teu nome. Pai, que o Senhor venha sobre a tua igreja. Pai, que o Senhor venha sobre cada vida aqui, ó Deus, essa noite. Ó Pai, que o Senhor seja sobre a tua igreja. Pai, está no meio aqui também aquelas pessoas, ó Pai, que estão assistindo, que estarão assistindo, ó Deus, a tua mensagem. Pai, que a graça, que o favor, que o amor do Senhor, Pai Deus, que a tua unção, que o teu favor seja sobre nós. Pai, que não sejamos, ó Deus, ó Pai, imaturos, que não sejamos irresponsáveis com tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, que o Senhor venha trazer crescimento, em nome de Jesus.